privilégio poder participar de um momento tão especial e um momento onde nós podemos, de fato, compreender a vontade, o querer desse Deus que sempre tem algo novo para derramar sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações e que nos ajuda. Afinal, a nossa fé ela precisa ser vivenciada no nosso dia a dia. A nossa fé precisa ser colocada em prática naquilo que a gente faz, na maneira como a gente lida com todas as coisas, e viver o Evangelho nos dias de hoje não é nada fácil, mas é algo que Deus espera que façamos, muito mais do que palavras, muito mais do que simplesmente pertencer a uma denominação. Deus espera frutos de mim e de você. Deus espera que juntos busquemos de alguma forma fazer com que a vontade dele prevaleça na nossa vida e sejamos sal, sejamos luz, sejamos de fato instrumentos dele aos corações que estão ao nosso redor. E assim possamos fazer a diferença. E algo que Deus trouxe ao meu coração, pensando no que falar, no que trazer para vocês, né? Eu escolhi um texto que eu creio que nos mostra muito acerca do que Deus quer trabalhar na nossa vida. Eu queria convidar então você para abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 9. E eu quero ler com você a partir do versículo 35, do 35 ao 38. Mateus capítulo 9, do verso 35 ao verso de número 38. A minha versão aqui é a versão NVI, tá? Não sei qual versão que vocês normalmente usam aí, se é a ARA ou mais, às vezes difere um pouquinho. Nos diz aqui a palavra de Deus: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Quando a gente para pensar a maneira como Deus quer que vivamos, eu creio que a gente precisa voltar lá no início, quando Deus criou o homem, quando Deus cria a mulher. Ele cria a humanidade com um propósito, e o propósito era adorá-lo. O propósito era que o homem e a mulher pudessem simplesmente glorificar a Deus e cuidar de tudo que Deus tinha feito para eles. Mas infelizmente, houve um momento em que o homem resolveu virar as costas para Deus. E aquilo que realmente precisaria ser vivenciado quebrou-se. Gênesis capítulo 3 marca um ponto na história da humanidade em que há uma ruptura. Uma ruptura onde agora o homem acha que sozinho resolve os seus dilemas, sozinho consegue lidar com todas as coisas, só que com essa ruptura, consequências graves acabam atingindo toda a humanidade. E principalmente as afastando do grande propósito de Deus. Mas veja que mesmo diante do erro da humanidade, mesmo diante do afastamento, Deus sempre foi ao encontro das pessoas. E é aí então que nós vemos que, apesar de uma história cheia de dores, apesar de uma história cheia de altos e baixos, Deus manda o seu único filho para poder salvar a mim e a você. Por quê? Porque Ele nos ama. Porque Ele deseja restaurar a sua comunhão conosco. Afinal, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele nos deu uma identidade, e é essa identidade que Ele deseja que possa ser vista no coração das pessoas. E é então, queridos, que sabendo disso, nós precisamos olhar para a nossa história. Há um teólogo chamado Soren Kierkegaard que ele disse o seguinte: a vida, ela só pode ser compreendida quando nós olhamos para trás, mas ela só pode ser vivida quando a gente olha para frente.
O que Ele quer mostrar? É importante quando avaliamos a nossa história, quando olhamos para aquilo que aconteceu conosco e a maneira como Deus trabalhou em nós. Como foi essa história? Como ela ocorreu? Como as coisas aconteceram? E a partir daí, simplesmente avaliarmos se estamos ou não vivendo os planos de Deus para a nossa história. E é por isso que quando nós olhamos para frente, vemos desafios que Deus coloca. Quando você olha para a sua vida cristã, você não pode simplesmente dizer, poxa, Deus me salvou lá no passado, ok. Isso é muito bom, porque afinal Ele nos deu uma esperança, Ele nos deu um novo direcionamento, e agora Ele espera que eu e você não fiquemos simplesmente parados, mas aprendamos sim a caminhar, aprendamos sim que a nossa vida aqui, ela precisa ter um rumo, e é justamente pensando diante de um contexto tão conturbado que a gente vive, difícil porque tivemos que readaptar tantas coisas e estamos ainda nos acostumando com esse novo normal, mas hoje como nunca, Deus tem nos dado a oportunidade para estarmos diante dEle. Então, para pensarmos um pouquinho dentro disso, como que Deus espera que eu viva a minha vida? Quando eu olho para esse texto que nós acabamos de ler aqui, a gente vai ver que o evangelista Mateus, ele tem um propósito, que é justamente mostrar a um público, especificamente a princípio judeu, de que Jesus era o Messias. E aí se você vai do capítulo 5 ao capítulo 9, basicamente, Mateus aqui resume as atividades de Jesus, mostrando, se você for na sequência, você vai ver que ali ele demonstra o ensino que Jesus trazia, ele demonstra a pregação que Jesus fazia, as curas que ele realizava, e principalmente o discurso missionário, no capítulo 10. E aí quando a gente para olhar a figura e o contexto que Jesus pinta ali, é basicamente aquele mesmo contexto de Ezequiel 34. Quando ele olha para um vale de ossos secos, quando ele olha para um momento em que as pessoas estavam perdidas no meio de um cativeiro, quando as pessoas estavam sem esperança. A gente vive hoje, a gente olha para a política, a gente olha para o mundo, o Afeganistão então, ultimamente que tem preocupado e trazido tanta dor para o nosso coração, ao ver uma nação se perdendo. A gente precisa aprender a olhar como Jesus. Jesus é o pastor que está preocupado com as suas ovelhas. Jesus é aquele que simplesmente quer trazer a minha vida, a sua vida, aos pés dele. Para quê? Para que de alguma forma você compreenda a maneira e o projeto que ele tem para a sua vida. Então quando a gente pensa no nosso tema, aprendendo a viver a gosto de Deus, a pergunta que a gente tem que fazer é: como Deus deseja que eu viva? Lembra que eu falei, o homem em Gênesis 3, ele vira as costas, e ele quer viver da sua maneira. O ser humano hoje quer viver para si mesmo, mas quando a gente olha para a maneira que o texto que nós lemos aqui, Mateus capítulo 9, versículo 35, nós vemos algumas atitudes que Jesus, ele demonstra e que eu e você como cristãos, vivendo a gosto de Deus, devemos também viver. E a primeira atitude que Deus espera de mim e de você, dentro desse processo, dentro desse chamado que Ele tem para nós, é que Ele espera que a minha vida, que a sua vida,
ela seja uma vida onde a nossa presença possa ser notada e possa realmente alcançar pessoas, possa envolver pessoas. Se nós olharmos para o nosso texto, olha o que o texto vai dizer no versículo de número 35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Olha para a figura de Jesus aqui. Jesus não estava preocupado em apenas levar uma mensagem vazia ou teórica, não. Ele simplesmente, o texto diz que ele percorria as cidades, e além disso, ao percorrer as cidades, ele convivia com pessoas. Era aquela coisa de ele poder simplesmente se relacionar. As pessoas, quando sabiam Jesus está aqui, então afluíam as multidões, as pessoas iam até aquele lugar para simplesmente ouvir os grandes discursos que ele tinha, para simplesmente serem curados por ele. E isso por quê, meus queridos? Porque Jesus não tinha um discurso simplesmente teórico, mas prático. Um discurso de um amor que envolvia os corações, porque tudo o que ele fazia, o envolvimento que ele tinha de maneira tão pessoal com as pessoas, não acontecia sem um toque físico, não acontecia simplesmente sem o calor desse olhar, não acontecia sem o conforto das palavras que ele trazia ao coração daquelas pessoas que estavam atribuladas. Por isso que a figura de Jesus, ou a presença dele neste mundo de sofrimento, foi de maneira tão pessoal, foi de maneira tão envolvente e restauradora. Ele participava da vida das pessoas. E mais, ele auxiliava as pessoas de maneira que a sua presença era notada. Pensa um pouquinho em você. Onde você convive, onde você trabalha, na comunidade que você faz parte. Como você é visto? Como as pessoas te enxergam? Nós precisamos entender que viver de acordo com como Deus deseja, se somos seus discípulos, é termos as mesmas atitudes que ele teve. É simplesmente encararmos a vida de maneira em que a nossa presença possa realmente se fazer evidente. As pessoas olharem para a nossa vida e quando enxergarem a nós, elas vão dizer: aí está uma pessoa de Deus. Jesus trazia consigo o reino dele, os valores dele. Jesus trazia consigo o seu amor. E é por isso que o seu discurso atraía multidões. Quando a gente olha, meus queridos, para as palavras que o Senhor trazia, nós vemos que eram palavras que transformavam corações. É por isso que a nossa vida precisa ser aquilo que Deus deseja. Muito mais do que dizer, eu sou crente, é eu demonstrar isso na prática. As pessoas estão cansadas de simplesmente ver discursos. Elas precisam de atitude. Quando a gente vai para a igreja de Atos, logo que Jesus é assunto aos céus, como que aquela igreja vivia? Como que as pessoas ficavam sabendo? O texto diz lá em Atos capítulo 2, lá no versículo 42, que elas perseveravam unânimes.
E as pessoas tinham um desejo de querer saber quem são esses cristãos, são essas pessoas. E mesmo debaixo de perseguição, mesmo debaixo de tantas coisas ruins, a igreja crescia. E ela dava o seu testemunho como de fato Deus esperava dela. Hoje, infelizmente, meus queridos, a gente está recluso, a gente está no nosso cantinho, a gente muitas vezes se acomoda. Se nós pararmos para pensar, aquele momento em que Deus nos chamou, sabe aquele momento em que você teve encontro com Ele? Sabe aquele momento em que na sua vida alguma coisa mudou? Como que você agia? Como que você vivia? Você talvez, olhando para a sua história, você vai ver que talvez muitas das coisas que você fazia outrora, você deixou de fazer. Isso por quê? Porque simplesmente fomos nos acomodando. Fomos deixando de realmente fazer com que a nossa presença seja notada, seja envolvente. Fomos simplesmente nos acostumando e dizendo, não, é normal, hoje o tempo está difícil mesmo. Não era diferente. Mas mesmo assim, as pessoas se sentiam atraídas pelo discurso de Jesus. As pessoas queriam ver e ouvir o que ele tinha a dizer. E hoje o que as pessoas estão mais ansiando são palavras de esperança. E aí é que está a minha e a sua oportunidade de mostrar quem é o Deus que nós servimos. De que o Deus que nós servimos é um Deus que faz milagres. De que o Deus que nós servimos é um Deus que transforma qualquer pessoa. Que o Deus que nós servimos é um Deus que pode fazer muito mais do que pensamos. Pode nos dar direção. Pode mudar uma coisa que está morta em algo vivo. É esta a nossa intenção. Quando o pastor Antas falou do Salmo 126, eu gosto muito dessa passagem porque ela mostra a figura de um povo que achava que a vida deles nunca mudaria, e depois de 70 anos de cativeiro, Deus faz um mover extraordinário. Por isso que o salmista fala, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Mas uma expressão interessante que esse salmo usa, ele diz, restaura a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Negueb é uma região desértica, seca, mas em que em momentos, o que acontece? Ali se enche de água. E aquele lugar que era sem vida, aquele lugar que não tinha nada, de repente, começa a brotar vida. O salmista está dizendo, Senhor, como o Senhor faz nascer vida onde não há. Esse é o nosso desejo. E é disso que eu estou dizendo, que a igreja tem o poder de fazer, que a sua vida tem o poder de fazer, porque você é um discípulo do Senhor Jesus. Você não é meramente um membro de uma igreja, você é discípulo, e sendo discípulo, os sinais vão acompanhar a sua vida, e essa maneira que Deus vai trabalhar no seu coração. Olha para a história, e veja quantas pessoas Deus levantou, tanto na história bíblica, quanto na história ao longo dos anos. Nós somos frutos de pessoas que um dia batalharam por nós, que não desistiram de nós, que proclamaram o Evangelho aos nossos corações. Então, como a sua presença está sendo? O desejo de Deus é que você possa marcar a sua geração de maneira positiva. Assim como Ele deixou um legado, você também pode.
Uma segunda lição que esse texto também nos ensina é que, assim como a nossa presença também precisa ser para vivermos de acordo com Deus quer, Deus deseja que nós aprendamos a olhar para o mundo como Ele olha. A minha presença não pode só ser notada, mas eu preciso também ver como Jesus olha as pessoas. E se nós olharmos para o versículo 36 do nosso texto, olha o que o texto vai dizer: ao ver as multidões, teve compaixão delas. Agora, por que ele teve compaixão? Porque elas estavam aflitas, desamparadas, como ovelha sem pastor. Quando você olha para o mundo, quando você olha para a sociedade, quando você olha para as pessoas à sua volta, como você as enxerga? O desejo de Deus para mim, o desejo de Deus para você, é que aprendamos a olhar como Ele de fato olhava. Jesus via aquela multidão como alguém que precisava de esperança, como alguém que precisava ser achado, como alguém que precisava de alegria. E só para você entender, se nós pegarmos essa região que Jesus estava, a Galileia, era um dos lugares mais pobres. Ela era rodeada de pessoas que acabavam sendo esquecidas, viviam à margem da sociedade, e basicamente não tinha. Mas Jesus não as olhava simplesmente como um público dizendo, não são tão importantes. Ele olhava para cada uma daquelas pessoas como uma imagem e semelhança de Deus. Ele olhava para aquelas pessoas como o texto diz, com compaixão. Como você olha para os marginalizados da nossa época? Como você olha para os moradores de rua, para os usuários, para as pessoas que talvez estão sem esperança nenhuma? A gente tem a tendência de muitas vezes rotular as pessoas, ou achar que elas não merecem o amor de Deus. E é o que eu e você precisamos, se quisermos viver da maneira como Deus quer que vivamos, olhar para essas pessoas como Ele olha, sem um preconceito, sem uma roupagem religiosa, sem simplesmente ficar medindo a pessoa, mas mostrar para ela, Deus tem algo especial para você. Deus pode mudar a sua história. Deus pode transformar quem você é. As pessoas podem esquecer de você, as pessoas podem deixar de olhar para você, mas entenda, Deus em momento algum deixa de olhar, e é esse olhar que eu e você precisamos ter diante de um mundo. Pessoas não são meramente números, mas são vidas que Deus entrega na nossa vida, para que de alguma forma nós causemos um impacto no coração delas. Pessoas que passam na nossa história, por mais simples que sejam, ou de repente, por mais influentes que sejam, é para que eu e você possamos olhar para elas como Jesus olhou, com amor, e mostrando a graça dele. Quando Jesus olha para aquele povo que estava aflito, desamparado, esse termo basicamente, ele denota pessoas que estavam abandonadas à sua própria sorte. É aquela pessoa que já perdeu a esperança. É aquela pessoa que olha para a sua situação e fala, não tem mais jeito para mim não. Está tudo acabado. Eu não sei mais o que fazer, eu não sei como lidar com isso. E é aí então, meus queridos, que Jesus vem ao encontro. Jesus cura. Jesus vai tocando as pessoas.
Jesus vai encontrando com cada uma delas e não deixe que nenhuma passe, pelo contrário, Ele vai justamente mostrando o valor. Por isso, você que me acompanha em casa, entenda, você é alguém especial aos olhos do Senhor. E talvez Ele te trouxe aqui para mostrar justamente isso a você. Você pode passar desapercebido aos olhos de tanta gente, mas aos olhos de Deus nós nunca passamos desapercebidos, porque Ele nos conhece pelo nosso nome. Ele nos chama para justamente mostrar quem somos. Como você está enxergando as pessoas à sua volta? Como Cristo enxerga? Ou de repente você é aquela pessoa, já vem fulano. Nossa, aquela pessoa chata. É assim que Jesus olha para elas? Ninguém passa na sua vida por um mero acaso. Mesmo aquelas pessoas mais difíceis que você já conviveu, ou que talvez você não suporte, são pessoas nas quais Deus coloca na sua história, primeiro para trabalhar em você, segundo para que você seja instrumento na vida dela, instrumento de bênção, para que o seu caráter seja trabalhado de acordo com o que Deus tem para a sua vida. E é aí então, meus queridos, que nós precisamos entender que o nosso olhar para com o ser humano, para com as pessoas, deve ser um olhar de amor, de compaixão. Eu sei que nesse tempo os abraços estão mais afastados, né? Os cumprimentos estão ali, mas não deixe isso congelar seu coração, a ponto de impedir que você demonstre para as pessoas o quanto elas são amadas por Deus. Pensa um pouquinho. Quantas pessoas talvez você há tempos não fala com ela? Pessoas que talvez com a pandemia se afastaram de você, mas que talvez estão precisando, não de uma ligação apenas do pastor, mas uma ligação sua. Algo que você precisa justamente fazer. Olha, você é importante para a minha vida, eu estou aqui só ligando para orar com você. Não para cobrar, você não está vindo na igreja. Mas muito mais que isso. Mostrar para essas pessoas que elas são especiais aos olhos de Deus. Porque ao fazermos isso, queridos, começamos a justamente ser as mãos do Senhor, os pés do Senhor, na sociedade em que nós vivemos. Nós passamos a ser sal da terra e luz do mundo. O sal, ele serve para dar gosto. A luz serve para iluminar e dar a nós uma direção de onde estamos e o que precisamos fazer. Por essa razão é que a nossa presença precisa ser notada, por essa razão é que nós precisamos ter o olhar que Jesus tem. Mas uma terceira atitude que nós precisamos ter, de acordo com o texto que lemos, para vivermos uma vida de acordo com como Deus deseja. Deus espera que a nossa motivação esteja simplesmente baseada no amor dele para conosco. Você conhece o amor de Deus? Você sabe o que é o amor de Deus? E quando eu falo de você saber, não é teoricamente, eu sei que ele se entregou, mas você experienciou isso? Você sentiu já o que significa isso? Eu imagino aquelas pessoas ali, de repente sem esperança, e Jesus as curando, Jesus de repente abraçando e mostrando o calor, mostrando que eram pessoas importantes, cegos que estavam simplesmente à beira do caminho, de repente vinham seguindo Jesus, pessoas que simplesmente eram marginalizadas pela sociedade e que de repente tinham a sua vida devolvida e ali iam impactando outros corações. Aquela mulher que Jesus foi ter com ela no poço, de repente
simplesmente ela volta e fala: olha, vamos lá que eu sei e achei o Messias. Ou seja, palavras que impactam as pessoas porque elas puderam sentir o amor de Deus. E quando eu sinto esse amor, meu querido, eu de fato sou levado a querer mostrar às pessoas o que é importante. Essa é a boa nova, que toca o meu coração, que transforma a minha vida e que me move a entender o que Deus tem feito por mim. O nosso texto nos mostra, no versículo de número 37 e 38, que Jesus, depois de falar das multidões, falar de algo externo, ele agora chega para os seus. O versículo 37, ele faz chegar para os seus discípulos, agora vai falar: olha, gente, olhem para o contexto, olhem para aquilo que está acontecendo. Ele vai dizer: disse aos seus discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Roguem ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Ou seja, neste verso nós vemos Jesus mostrando o anseio dele. Nós não servimos ao Senhor simplesmente com uma barganha ou com uma troca. Nós obedecemos a Deus por gratidão, por aquilo que Ele fez por nós um dia. O que eu merecia? O que você merecia? A morte, o inferno. Mas a graça de Deus um dia veio até mim, transformou a minha mente, mudou a minha maneira de ser. E por que então eu vou guardar isso para mim? Por que então eu vou simplesmente ficar ali receoso em mostrar para as pessoas? Quando acontece algo bom com você, qual é a sua intenção? Você já quer sair contando para todo mundo: olha, eu consegui algo, olha, eu consegui um emprego, olha o carro que eu comprei, olha a casa que eu comprei. E por que isso não acontece com relação à divulgação do que Deus fez na nossa vida? Não é, né, pastor, que as coisas... Religião é aquela coisa, né? As pessoas têm um pé atrás, e aí as pessoas vão ficar olhando para mim de um jeito. Nós precisamos entender, meus queridos, que o mesmo amor que Deus teve por mim, Ele espera que eu tenha pelo outro. E é aí então que Deus espera que possamos nos responsabilizar pela obra que Ele tem entregue à minha mão e na sua mão. Todos nós somos porta-vozes de uma mensagem que transforma, de uma mensagem que muda, de uma mensagem que constrói, de uma mensagem que dá direção. E é aí então, sabendo disso, que não é a sua voz, mas a voz de Deus falando através de você, que deve simplesmente ajudar você a mostrar às pessoas quem Deus é na sua vida. Você consegue demonstrar isso? Ou as pessoas veem em você simplesmente mais um religioso, como os fariseus, que diziam sempre para as pessoas: façam isso, façam aquilo, mas isso não é vida cristã. Mostrar o grande amor de Deus é justamente contagiar outras pessoas, é justamente levar vida onde não há vida. É mostrar o que de fato nós podemos fazer à medida em que nossos pés estão. Lembra quando Jesus fala que Ele estava cumprindo as profecias? E que naquele momento o reino de Deus havia chegado. E que o reino de Deus não estava fora, mas estava dentro de cada um de nós. Sabe o que isso representa? Que quando nós chegamos em algum lugar, e se nós somos discípulos do Senhor e porta-voz, o reino de Deus chega junto. O que isso significa? Que os valores de Deus passam a imperar à minha volta. As pessoas vão olhar para mim e vão dizer: essa é uma pessoa de Deus.
Porque elas simplesmente começam a perceber tudo isso. Então viver a gosto de Deus é simplesmente eu permitir que esse amor possa transpassar a minha vida, possa mostrar às pessoas quem realmente Ele é. E esse amor deve nos constranger. É o que o apóstolo Paulo fez. Ele olhava para a sua vida e falava: poxa, miserável que eu sou. Persegui a igreja de Deus, mas agora a graça me alcançou. Por isso lá no capítulo 3 de Filipenses ele vai dizer: aquilo que eu considerava como lucro, como vantagem, hoje para mim não vale nada, porque para mim o que vale é a presença de Deus na minha vida. Pensar nisso, meus queridos, leva-nos simplesmente a compreender que Deus tem expectativas a meu respeito. Deus tem expectativas ao seu respeito. E o que Ele espera de mim ou de você é que a cada momento, a cada instante, nós possamos, de fato, mostrar quem somos. Qual é a nossa identidade? Como a nossa presença está sendo notada. Pense nessa comunidade. Como os vizinhos aqui enxergam? Por que Deus te colocou aqui, você sabe? Foi apenas para estar dominicalmente ou durante a semana nas programações? Não. Para que a sua presença ela seja notada de maneira em que o nome do Senhor possa alcançar vidas. E é aí então que nós precisamos nesse quesito entender que Deus quer através de mim mudar corações. E é onde eu preciso então olhar para aquele que está longe com a mesma misericórdia que o Senhor olhou. É eu simplesmente dizer: Deus, coloca pessoas na minha história, na minha vida. Às vezes eu estou em casa e vou sair, eu vou fazer tal coisa, eu sempre peço: Deus, dá uma oportunidade para a gente mostrar o amor de Deus. E de repente, pum, ou se eu estou num banco, ou de repente estou fazendo alguma coisa, eu vejo alguma situação e chego lá e falo: e aí? Ou alguém começa de repente a contar uma coisa do nada, às vezes até no ambiente de trabalho que a gente está, isso, aquilo. Por quê? Você não quer que Deus te use? Então é aí onde nós precisamos simplesmente aproveitar as oportunidades. E sermos este sal, sermos esta luz, sermos este sabor a um mundo que está cada vez mais longe dos planos e propósitos de Deus. Esse é um desafio, queridos, que Deus espera que nós tenhamos na nossa vida. Então, proclame com ousadia como instrumentos na mão de Deus. Nós não cantamos aqui? Usa-me, Senhor. Eu quero ser um farol, eu quero simplesmente ser alguém que o Senhor seja evidente. E se de repente você perdeu aquele amor ou aquela coisa que você tinha outrora, é momento de você pedir ao Senhor: Deus, eu queria tanto. Mais ou menos quando Jó enfrentou tudo o que ele enfrentou, e lá no último capítulo ele vai dizer: bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele diz mais: falei do que não entendia, coisas que eram maravilhosas demais para mim. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos podem te ver. As experiências dolorosas da nossa vida servem para que Deus trabalhe no que nós precisamos. Lembra o que Paulo vai dizer em Romanos? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu queria que você pensasse nisso. E diante disso eu queria que você fechasse os teus olhos.
colocando a sua vida na presença desse Deus. Você, na sua história, na sua vida, não olhe para o outro, mas olhe para você, nesse momento. Avalie a sua vida. Você está vivendo aquilo que Deus deseja? Fazendo com que a sua presença seja notada? Você está vivendo da maneira como Jesus deseja? Olhando para o mundo como Ele olha? Você está experienciando o amor de Deus? Vendo o cuidado e a ação que Ele tem para mim e para a sua vida? Queridos, deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixa o Espírito Santo fazer com que aquela chama que talvez tenha se perdido no seu coração, aquele anseio que você outrora tinha acerca de quem Deus é e o que Ele pode fazer na sua história, deixa Ele trabalhar, deixa Ele moldar você. Sinta a presença do Senhor em seu coração e permita que Ele realmente faça brilhar a graça dEle no seu coração. Não importa os seus pecados, coloque-os na cruz. Deus quer trabalhar no que você não pode trabalhar. Deus quer tirar você de uma religiosidade vazia e fazer com que você viva um evangelho verdadeiro e vivo. Deus quer simplesmente ajudar você a ser quem Ele é, através da sua vida. Senhor, nem sempre é fácil, nem sempre é tranquilo mostrarmos quem o Senhor é e o que o Senhor faz. Mas o Senhor nos trouxe para este momento, o Senhor nos trouxe para esse instante, onde, ó Deus, queremos aqui abrir o nosso coração, para que o Senhor, Deus, faça dessa comunidade, faça das nossas vidas luzeiros neste mundo. Queremos ser notados, ó Deus, não pela nossa arrogância, não pelas nossas falhas, mas pela presença do Senhor em nossas vidas. Queremos ser conhecidos, Senhor, como uma igreja que realmente faz a diferença, que olha para as pessoas como o Senhor olha, que aquece as pessoas como o Senhor aquece. Então, Deus, muda o que precisa ser mudado em nós, e tira, Deus, tudo aquilo que nos impede de sermos a Tua luz, de sermos o sal que o Senhor deseja, Pai. Em o nome de Jesus, ó Deus, quebra toda ação que o inimigo lance para paralisar-nos e não permitirmos que experienciemos o Teu amor para conosco, ó Deus. E juntos nesta noite possamos compreender quem o Senhor é e aquilo que o Senhor pode fazer. Eis-nos aqui, Senhor. Muda a nossa história e faz-nos cada dia mais sermos instrumentos nas Tuas mãos. Traga trabalhadores para a sua seara, traga pessoas que possam mostrar quem é o Senhor, a começar em nós aqui, Deus, aqueles que estão em casa nos acompanhando, aqueles que estão aqui presentes, ó Deus, acende a chama e direciona-nos, ó Deus, a vivermos realmente uma vida nova, que, ó Deus, tenha amor por aqueles que estão à nossa volta. Tira todo o nosso eu. É o que oramos, ó Deus, em o nome de Jesus.